Olá, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu vetar partes do projeto de lei que ampliava o recebimento do auxílio emergencial. Repercutem no Senado os vetos presidenciais publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial da União ao projeto que estendia o benefício assistencial de R$ 600 a trabalhadores informais não inscritos no Cadastro Único do Governo. Seriam beneficiados, por exemplo, pescadores, motoristas de aplicativo e de caminhões, diaristas e ambulantes. E também trabalhadores inscritos em alguns conselhos profissionais. Esses R$ 600 é para sobrevivência. Não dá nem para dizer que vai vender bala no farol, porque não tem carro no farol para poder comprar bala. Irresponsabilidade, insensatez, vergonha o que o governo fez. O governo justificou o veto, afirmou que ao especificar determinadas categorias, o projeto quebra o princípio da isonomia e que o dispositivo contraria o interesse público quando exige inscrição em conselho profissional, limitando o alcance do benefício. E, por fim, argumenta que o projeto não indicou as fontes de recurso para o pagamento do auxílio. O autor do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, comentou outros pontos vetados e criticou a decisão do presidente da República. O senhor presidente mostra não estar preocupado com o sofrimento das pessoas em decorrência da pandemia. Ele não só nega a gravidade do que estamos vivendo, como nega o direito de famílias serem socorridas neste momento tão dramático. Outros senadores de oposição também reclamaram. Não nos resta outra solução e outra saída a não ser analisar logo esses vetos e derrubá-los. É preciso que o Estado brasileiro tenha um olhar para quem mais precisa. Essas categorias todas que o Congresso Nacional incluiu para o auxílio emergencial são categorias importantes, pessoas que estão passando necessidade, que precisam do apoio, que precisam da mão do Estado para ajudar neste momento difícil. A minha expectativa é que o Congresso Nacional mais rapidamente seja convocado para votar esses vetos e que nós possamos derrubá-los, garantindo à população brasileira o mínimo para que ela possa enfrentar esse momento de tanta dificuldade como já é a pandemia do coronavírus. Uma pesquisa do Instituto Data Senado indica apoio dos brasileiros aos projetos que os senadores vêm aprovando para combater a pandemia do coronavírus. O coronavírus está por aí. Como ele é novo e invisível, carrega muitas incertezas. Fechar o comércio ou deixar a economia seguir seu curso? Como ajudar a população prejudicada? Como ajudar as empresas? Quais serviços devem ser considerados essenciais? Aprovado o projeto de lei de conversão. O Congresso Nacional tem tomado decisões urgentes em sessões virtuais. A primeira do mundo foi feita em março pelo Senado Federal do Brasil. E desde então a Casa já votou mais de 20 propostas para minimizar os efeitos da Covid-19. E para auxiliar os senadores a definirem prioridades, o Instituto Data Senado realiza pesquisas frequentes com a população brasileira. As pesquisas do Data Senado, elas são importantes para o trabalho dos parlamentares, pois permitem que os senadores conheçam a opinião da sociedade sobre o que está sendo debatido na Casa. Nossas pesquisas são nacionais e representativas da população. Isso quer dizer que a metodologia que a gente utiliza permite que os resultados sejam considerados como sendo opinião dos brasileiros. E o feedback dos brasileiros tem sido positivo. Na pesquisa do Data Senado, realizada com 1.200 pessoas de todo o país, entre os dias 4 e 6 de maio, a sociedade mostrou que apoia as medidas que vêm sendo aprovadas pelo Senado durante o período de pandemia. Como, por exemplo, o projeto do senador José Serra, que obriga o governo a dar ajuda financeira para santas casas e hospitais sem fins lucrativos que atendem pacientes com coronavírus. 96% dos entrevistados concordaram com a proposta, que já foi sancionada pelo presidente e agora já é lei.
A ajuda a micro e pequenas empresas também tem o apoio da população. 9 em cada 10 brasileiros aprovam que o governo dê empréstimos com juros menores para os pequenos negócios por causa do coronavírus. O projeto é do senador Jorginho Melo e já foi aprovado pelo Congresso. Só falta o presidente da República sancionar. O estudo do Data Senado mostra também que 88% da população acham que os restaurantes e supermercados devem sim ser autorizados a doar alimentos e refeições que não foram comercializados. Esse projeto é do senador Fernando Collor. Ele já foi aprovado no Senado e aguarda a votação dos deputados. Lamentavelmente, havia uma legislação no Brasil que proibia que essas empresas doassem esses alimentos. E agora tudo isso fica legalizado. Fico muito feliz com essa pesquisa e muito feliz com o trabalho que o Data Senado vem realizando. Projetos que ainda não foram aprovados pelo Senado também fizeram parte da pesquisa. O projeto que prevê a suspensão do pagamento de aluguel por 90 dias, ele tem lá um corte. Quem tem patrimônio acima de 2,5 milhões de reais não cobraria esse aluguel durante 90 dias, porque com certeza essas pessoas estão prejudicadas e vão precisar desse período para poder recompor as condições de fazer o pagamento. E quem tem um valor inferior, o governo faria um aporte, espécie de tarifa social, alguma coisa para poder recompor esse aluguel. O resultado da pesquisa do Data Senado mostra a emergência de 2 projetos de lei que apresentamos. O primeiro objetiva congelar preços de medicamentos durante a pandemia. O segundo projeto de lei, o 751 de 2020, proíbe a demissão sem justa causa, nada mais do que justo durante esse momento difícil que está sendo passado, principalmente pelos mais vulneráveis. Uma medida provisória editada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, livra autoridades de punições durante a pandemia do novo coronavírus. Vários senadores se manifestaram contra o texto e dizem que ele é inconstitucional. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira e flexibiliza a punição de agentes públicos por atos administrativos assinados durante a pandemia da Covid-19. O texto diz que os agentes públicos só podem ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa quando ficar comprovada a intenção de fraudar ações ou o cometimento de erros grosseiros, que são considerados evidentes e indesculpáveis, caracterizados por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Alguns senadores criticaram a medida e querem que o texto seja devolvido ao governo. Na verdade, é uma porta aberta para impunidade, flagrantemente inconstitucional. Ao mesmo tempo, o texto é estranho. Se há uma demanda de agentes da área da saúde para debater esse tipo de matéria, deveria ser através de projeto de lei e não de medida provisória. O presidente, por um lado, nega a gravidade da pandemia do coronavírus. Por outro, utiliza de mecanismos e do poder da caneta de presidente da República para proteger os seus apaniguados. É em decorrência destas razões que protocolamos um ofício ao presidente do Senado pedindo a devolução da medida provisória e também uma ação no Supremo Tribunal Federal para que ela seja declarada inconstitucional. No Twitter, o senador Humberto Costa disse que o presidente Jair Bolsonaro faz saidinhas para provocar aglomerações, atenta contra medidas de isolamento, ri das mortes e agora edita uma lei para não ser responsabilizado pelos crimes que comete. Já o senador Rogério Carvalho disse que a MP é um desespero e uma confissão de culpa. Segundo ele, o presidente legisla em causa própria para se safar de seus crimes. A medida é defendida por outros parlamentares. Os crimes continuarão sendo punidos, porque medida provisória não pode tratar de matéria penal nem processual penal. Portanto, corrupção passiva, ativa, concussão, peculato, crimes continuarão sendo punidos na forma da lei. O que a medida provisória trata é do enquadramento dos casos da esfera civil ou administrativa. Criticar o presidente Bolsonaro por causa de uma medida como essa me parece algo exagerado. O que cabe ao parlamento discutir e votar.
Aprovar ou rejeitar é consequência do processo. O senador Antônio Anastasia disse que quando se toma decisão em tempos de crise, muitas vezes o agente público não se dispõe de tempo e condições fáticas para prever os riscos. Para ele, a MP 966 tem como foco o bom gestor, que, desafiado pela conjuntura atual, precisa estar minimamente resguardado. Apesar disso, esse especialista da Universidade de São Paulo defende que a medida provisória deve ser considerada inconstitucional. Ela não ostenta os requisitos básicos previstos no artigo 62 da Constituição Federal, tais quais a relevância e urgência. Além disso, essa medida também é inconstitucional porque ela fere um princípio basilar do direito, que é o princípio republicano, esculpido no artigo 1º da Constituição. O princípio republicano delimita que o administrador público, o agente público, deve governar com responsabilidade. E nesta semana, aqui no Senado, participou da comissão que acompanha as ações para o combate à pandemia da Covid-19, o secretário do Tesouro Nacional. Mansueto Almeida foi o autor do plano apresentado pelo governo em 2019 para ajudar estados endividados a pagar suas contas e fazer o ajuste fiscal. O projeto que criava o Plano Mansueto acabou arquivado e, no lugar dele, foi aprovada uma proposta que tramitava em conjunto e que prevê socorro financeiro a todos os estados e municípios, principalmente para ajudar no combate ao coronavírus. O repasse direto é de 60 bilhões de reais, mas pode chegar a mais de 120 bi, com suspensão de pagamentos e renegociação de dívidas. Na audiência pública na comissão que acompanha as medidas de combate à Covid-19, Mansueto Almeida disse que o Brasil, assim como todos os países, foi pego de surpresa com a pandemia. Mas junto com o Congresso, o governo tem conseguido reagir. Segundo ele, 2020 não é um ano para se preocupar com ajuste fiscal, mas com as pessoas. E é muito claro que, em primeiro lugar, não pode faltar recursos para a saúde. Qualquer que seja o município, o estado desse país, não pode faltar recurso para a saúde. Segundo ponto, as pessoas em situação vulnerável, elas precisam ser protegidas. E é isso que o governo, junto com o Congresso Nacional, fez com a criação do auxílio emergencial e do programa para tentar manter o emprego. Adicionalmente, em nessa lista de coisas importantes, é claro, mecanismos para tentar financiar as empresas para que elas possam passar por esse período tão difícil. Ele alertou que o país terá muitos desafios pela frente, pois irá sair da crise bem mais endividado. No ano passado, o déficit do setor público, quando a gente pega todos os municípios do Brasil, todos os estados e o governo federal, o déficit do setor público, quanto o setor público do Brasil arrecadou e quanto ele gastou sem incluir a conta de juros, o déficit do setor público foi 61 bilhões de reais, 0,9% do PIB. Este ano, a nossa melhor expectativa é que esse rombo vai crescer para algo como mais ou menos 600 bilhões de reais. Isso mais ou menos algo como 8% do PIB. Eventualmente será ainda maior. Eventualmente essa conta pode chegar até 700 bilhões de reais e passar de 9% do PIB. Então é um déficit muito grande. Segundo Mansueto Almeida, isso significa que a dívida também vai crescer. E para retomar o crescimento depois da crise, será preciso melhorar as políticas públicas, investir em infraestrutura e continuar com as reformas, como a tributária. Alguns parlamentares perguntaram por quanto tempo o governo conseguirá manter os programas de apoio criados durante a pandemia. Tendo em vista que deverá prorrogar um pouco mais essa questão do corona, se o Tesouro está considerando estender um pouquinho mais esse auxílio emergencial, se for necessário, né? Como é que está isso? É possível nós termos pelo menos mais outras parcelas, além das 3 que foram estabelecidas, 2 ou 3 meses a mais de mais parcelas da ajuda emergencial, portanto, aumentando um pouco mais esse gasto. O Brasil se preparou para combater tudo isso por 3 meses. Se em 3 meses a gente tiver numa situação que é possível, ninguém sabe, mas se tiver numa situação de estender o lockdown, a gente vai ter que sentar com o Congresso e ver o que é possível fazer. Então, talvez o correto, se a gente tiver que renovar algum programa,
seja focar em melhorias do Bolsa Família e ver como é que está a atividade econômica. Nós teremos que sentar com o Congresso até final de junho para ver o que fazer. Aumento de tributo está totalmente fora de cogitação. No meio de uma crise tão grave, ninguém pode aumentar tributo. Na quarta-feira passada, o Congresso Nacional se reuniu em sessão deliberativa remota para aprovar 2 projetos de lei que reforçam o caixa da segurança pública de estados, municípios e Distrito Federal. Para valer, os projetos ainda precisam passar pela sanção do presidente da República. A reunião foi dividida em 2 partes. Primeiro, os deputados fizeram a votação remotamente e, em seguida, os senadores. 2 propostas foram aprovadas. A primeira abre crédito suplementar para o Ministério da Justiça de quase 776 milhões de reais. O valor faz parte de uma estimativa do próprio Ministério e ainda pode sofrer alteração. O dinheiro será para reforçar a segurança pública dos estados e do Distrito Federal. Esse PLN, ele trata de um cumprimento de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Uma questão que, do Fundo Nacional de Segurança Pública, proveniente de receitas de loterias. Então, o governo teria que colocar obrigatoriamente, repartir com os estados este recurso. Então, é uma decisão judicial onde determina que o Executivo faça isso. Tem um problema que eu gostaria de colocar para os senadores. Eu acabei de falar agora no Ministério da Economia, quero falar com o nosso líder Fernando, não falei ainda com o general Ramos, a questão da Paraíba. A Paraíba, ela não foi considerada na sentença. O que nós estamos tentando costurar? É que a gente pudesse agilizar a liminar, porque o Supremo poderia colocar isso, ou o Ministério, que eu vejo uma certa dificuldade, porque é uma decisão judicial, mas nós não podemos deixar a Paraíba fora disso. Mas também eu não tenho como acatar. Eu quero me comprometer publicamente da nossa cobrança do governo federal para que possa recompor esse recurso do Estado da Paraíba, porque seria uma grande injustiça com um Estado da Federação, todos os outros serem contemplados e a Paraíba ficar de fora. O outro projeto de lei aprovado autoriza a recomposição salarial neste ano das polícias militar e civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, carreiras custeadas pelo Fundo Constitucional do DF. O aumento salarial também vai valer para os servidores militares dos ex-territórios federais, Rondônia, Roraima e Amapá. O governo estima um impacto financeiro de 505 milhões de reais sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas sem aumento das despesas da União. A previsão é de que o reajuste seja de 25% em vantagens da Polícia Militar e dos Bombeiros e de 8% na remuneração da Polícia Civil, mas os percentuais ainda deverão ser confirmados por medida provisória. Essa matéria é absolutamente única no Congresso Nacional, porque esse é um acordo que vem sendo rolado aí por 2 anos e em que pese o mérito dos ex-territórios, que foi inserido de maneira muito justa, no caso do Distrito Federal, todos nós, os 81 senadores e senadoras, somos um pouco de Brasília. E Brasília já vem com esse aumento sendo prorrogado há muito tempo. É a única matéria que remanescia da aprovação do plenário da Comissão Mista de Orçamento. E antes de aprovar esses PLNs no plenário do Congresso Nacional, os senadores aprovaram em sessão remota aqui do Senado uma medida provisória que destina mais de 8 bilhões de reais para ações de combate à pandemia do coronavírus. Se a MP não fosse votada, ela deixaria de valer na próxima segunda-feira. O valor deverá ser utilizado para a aquisição de equipamentos e materiais que auxiliam na luta contra a Covid-19. O texto original encaminhado pelo governo previa que os recursos seriam utilizados para o abatimento da dívida pública dos estados e do Distrito Federal, com base na extinção do Fundo da Reserva Monetária, gerido pelo Banco Central. Os critérios para a distribuição do dinheiro ainda serão definidos pelo Executivo, levando em conta alguns requisitos, como o número de infectados pelo novo coronavírus em cada unidade da federação. A proposta não gera custos para a União
tendo em vista que trata, em essência, da realocação de recursos financeiros. Ela iria expirar na segunda-feira e como nós deliberamos que nós teríamos sessão deliberativa terça, quarta e quinta, a gente talvez não tivesse tempo apto e acabaria perdendo a disposição desse recurso para estados e municípios. Foi por isso que eu tentei, da melhor maneira possível, com a compreensão de todos os senadores, colocar em votação na sessão de hoje. E o plenário do Senado aprovou na terça-feira um projeto que proíbe a inscrição de consumidores em cadastros como o SPC e Serasa enquanto durar a pandemia do coronavírus. Para valer, a proposta precisa passar pela Câmara dos Deputados. Pelo projeto, a inclusão de novos nomes em cadastros negativos de órgãos de proteção de crédito, como o SPC e o Serasa, deverá ser suspensa por 90 dias, contados a partir do dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública. O objetivo é garantir que os atingidos pela pandemia do coronavírus permaneçam com acesso a crédito. Além disso, diante do fato de que muitos estabelecimentos não estão abertos ao público, não deve ser descartado o risco de que consumidores possam enfrentar dificuldade em obter atendimento necessário para resolver pendências financeiras e cadastrais, não logrando assim o êxito em quitar débito de forma tempestiva ou até mesmo em corrigir informações errôneas. Ele é um projeto muito perigoso, ele é muito bem intencionado, mas ele vai fazer mais mal do que bem. Imagine lojas, bancos, financeiras tendo que decidir crédito e não tendo informação, tendo que decidir no escuro, porque não sabe mais se a pessoa tem ou não tem registro, se pagou ou se não pagou. Não informar o sistema financeiro leva à paralisia ou leva à explosão da taxa de juros. A compaixão, a generosidade, a humanidade precisa prevalecer e nós estamos diante de um gesto de confiança no ser humano e dar as condições para que as pessoas possam tocar as suas vidas com todas as restrições que a gente sabe que uma pandemia como essa impõe. Outro projeto aprovado dá prioridade aos profissionais que atuam no combate à Covid-19 nos testes do coronavírus. Estão na lista profissionais que mantêm contato direto com pessoas contaminadas, como é o caso dos trabalhadores da saúde e agentes funerários. Esses profissionais não estão pedindo aumento salarial, não querendo privilégio, eles querem apenas equipamentos para não oferecer risco à saúde deles e a de quem eles atendem. Eles querem apenas um teste para não ser como outros, um portador são, ou seja, sem sintomatologia e que devido à sua profissão está contaminando centenas e milhares de brasileiros e brasileiras. E os estudantes que aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, serão beneficiados por outro projeto aprovado. Pelo texto, uma suspensão dos pagamentos poderá ser garantida aos alunos. A medida permite a retirada das restrições nos cadastros de créditos dos financiados, além de aliviar o assegurado o patrimônio do fundo garantidor para coibir ou para cobrir adiantamentos de renovação de contratos formalizados até 2017 e evitando, assim, a necessidade de novos aportes federais para essa finalidade. Um dos projetos aprovados pelos senadores vai beneficiar os profissionais que estão atuando na linha de frente de combate ao coronavírus. Eles vão receber com prioridade equipamentos de proteção individual e também poder fazer o teste que detecta a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde recomenda o isolamento social em países onde o contágio do coronavírus está descontrolado. É uma das formas da gente se proteger e evitar a transmissão do vírus. Mas e quem trabalha com a prestação de serviços essenciais? Nós lidamos com o paciente desde a entrada dele no hospital até a sua saída, seja por alta ou por óbito. Então nós lidamos com ele diretamente 24 horas por dia. A proposta aprovada pelos senadores
tem o objetivo de garantir a preservação da saúde dos profissionais considerados essenciais no combate à pandemia da Covid-19. Entre eles estão médicos, enfermeiros, guardas municipais, coveiros, motoristas de ambulância e policiais. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, por exemplo, até o início desta semana, 98 profissionais da área perderam a vida para o coronavírus e mais de 11 mil viraram pacientes. Segundo o COFEM, as contaminações pela Covid-19 acontecem por falta de materiais adequados de proteção durante o trabalho. O texto volta à análise dos deputados porque no Senado foram acrescentadas cerca de 40 profissões a esse rol, como profissionais de limpeza, radiologia, agentes penitenciários, brigadistas e aeroviários, por exemplo. O texto determina que o Estado e empregadores terão de fornecer equipamentos individuais para quem estiver trabalhando ou em contato direto com pessoas que foram diagnosticadas com o coronavírus. Muita preocupação, porque é uma doença que não tem cura. Então, se a gente está fazendo o possível para se proteger, a gente usando máscara desde quando começou, o álcool gel, sempre a gente tem que ir no condomínio. Além disso, os trabalhadores dessas áreas de atuação que apresentarem sintomas da Covid-19 terão prioridade para fazer teste de confirmação da doença. O que me fez que eu pesei a questão que se eu mudasse, ampliasse o rol e acatasse essas emendas, esse projeto voltaria à Câmara. Mas sabe o que é que me fez pensar nisso? O que é que esses profissionais estão pedindo? EPIs, equipamento de proteção individual, para se defender e defender para diagnosticar uma doença que é de uma importância fundamental. Os profissionais de saúde e os outros que estão enfrentando, não só para se defender, mas defender a quem eles atendem. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.